E aí quando a gente fala dessa engenharia crescendo como uma coisa exponencial, a facilidade de usar o software foi apresentado em diversas apresentações ali, que está ficando muito simples usar. Usuários cada vez mais leigos conseguem ter acesso e os grandes engenheiros conseguem ter um resultado absurdamente melhor com tudo isso. Fala galera do blog da engenharia, estou aqui com o André, gerente de marketing para a América Latina da Dassault. Sempre um prazer estar aqui com você, trazendo novidades, entendendo desse universo e principalmente em como os usuários eles são afetados, impactados, falando de marketing, falando de produto, falando de uma série de coisas. Primeiramente, parabéns pelo prêmio mais uma vez. Mais uma vez, que bom. Isso mostra a seriedade e competência do seu trabalho, do time do Brasil, da América Latina e nos enche de orgulho poder estar aqui do lado, batendo esse papo e podendo dividir tudo isso com vocês. Obrigado. Falando de usuários, o que mais a gente teve de novidade para esse ano? Cara, a gente teve muita coisa nova, muito voltado para o lado da inteligência artificial, né? Cada vez mais a inteligência artificial está aparecendo e sendo um motor gerador de novas coisas dentro do SolidWorks e dos outros produtos da Dassault Systems. Mas eu acho que o mais importante, cada vez mais, esse evento mostra a flexibilidade do uso, né? Uma palavra que eu tenho usado muito é democratização. A gente vê a democratização do uso do SolidWorks no sentido de opções de precificação ou opções de aquisição. Você pode adquirir o SolidWorks com uma licença perpétua, um aluguel, enfim, da maneira que você entender que para a tua empresa faz mais sentido. Mas também a democratização do uso, por exemplo, para uma empresa menor, para uma empresa maior e para usuários que não são experts. Então a inteligência artificial está vai ajudar cada vez mais nesse acesso. A gente olhou exemplos aqui de grandes empresas montadoras de carro, caras que fazem avião e tudo, e empresas que são startups que estão trazendo ideias, por exemplo, robôs que vão ajudar no dia a dia de tarefas de casa, né? Tipo o robôzinho dos Jetsons, né? Ele está começando a existir. Tá virando realidade. Tá virando realidade. Preciso de um desses lá em casa. Nossa, nem me fala. Eu precisaria também. Eu acho que eu vou encomendar. Será que no ano que vem vai ter um aqui já pra gente poder comprar? Puta, se tiver, acho que eu vou trazer uma mala vazia só pra levar ele, né? E ao mesmo tempo, a gente ajudou muito a trazer essa mensagem de flexibilização e democratização, né? Pra você ter uma ideia, esse ano é o primeiro ano, eu tô aqui, vamos pro 5º ano seguido, a gente todo ano, graças a Deus, a gente consegue trazer clientes da América Latina pro palco principal. Esse ano a gente vai ter 2 completamente diferentes, né? A gente tem mais 2 sessões técnicas em salas específicas, contando histórias de clientes. A gente tem visitas de clientes, então assim, para começar do começo, sessão geral, né, do evento, a gente vai ter a Bruden, que é uma loucura o que eles fazem. A Bruden é do grupo Jacto. Eles têm o lado de jardinagem, equipamento para jardinagem, roçadeira, esse tipo de equipamento. E tem, se alguém que vai na academia aqui já se deparou com o produto da Movement. A Movement é uma empresa do grupo Jacto, uma empresa da galera da Bruden também, tá aqui, eles estão aqui, então eles vão contar um pouquinho o que eles fazem nos diferentes equipamentos que eles têm. Por outro lado, eles estão aqui com o pessoal do CITAP, que vai estar aqui no Playground também. O CITAP é um instituto que ele ajuda a capacitar novas pessoas, novos engenheiros do futuro, projetistas do futuro, para o ecossistema do Grupo Jacto e para a cidade. A filosofia deles é devolver para a cidade aquilo que a cidade deu para eles de bom, né? Então, eles criaram esse instituto para isso, né? Que é o Centro de Inovação Tecnológico do Alto Paulista. Então, a gente tem um projeto com eles muito grande, que é apoiar com doação de licenças de SolidWorks para esses alunos poderem se capacitar. Outro cliente que vai estar no main stage também, Senai e Cimatec. Aí, por isso que a gente gosta de falar Senai e Cimatec, porque são 2 coisas juntas, mas separadas ao mesmo tempo, né? O Senai é um motor, é uma engrenagem que gera muita mão de obra, engenheiros e técnicos conhecedores de SolidWorks. A gente tem uma quantidade de licenças lá dentro para ensinar esses alunos enorme. Acho que é uma das maiores quantidades de licenças estudantis que a gente tem na América Latina, está lá dentro do Senai Cimatec na Bahia. Inclusive o dia que você for lá você vai ficar encantado. E o Cimatec, ele é um braço do Senai que pega uma parte desses engenheiros, desses estudantes, joga para dentro do Cimatec
e ajuda o mercado a criar inovações. Então, vou dar um exemplo aqui, eles trabalham muito com o mercado de óleo e gás, offshore. Eles criam desde submarinos que vão fazer análise de plataforma de petróleo em águas profundas, robôs que fazem limpeza de cascos, então é uma flexibilidade muito grande, e uma adaptabilidade do produto e dos estudantes para aprender coisas novas. Então esses dois estão no main stage e a gente tem aqui no playground. A gente tem um cliente, a VEG, que acho que é a maior quantidade de usuários que a gente tem de SolidWorks no Brasil, está aqui visitando a gente. Esse ano eles estão visitando, eu brinquei com os executivos da VEG que eu só vou deixar eles virem esse ano sem fazer nada, próximos anos eu quero eles no palco, porque tem muita VEG. Mais do que justo eles estarem lá. Muito, e eu preciso disso porque é um cliente importantíssimo para a gente. E a gente tem a Caloi de novo, numa sessão técnica, né? A gente está mostrando com o time técnico a evolução do trabalho da Caloi, principalmente para o lado da simulação. Cada vez mais o aspecto de simulação de gêmeos virtuais está sendo adotado dentro da Caloi, então isso é muito positivo de ver. E além disso, a gente tem a Mallory também, que faz equipamentos para casa, né? Eletrodomésticos. Então assim, a gente faz equipamento de ginástica, drone, submarino, faz de tudo, né? Então, assim, isso mostra muito assim, as pessoas às vezes não têm a real noção do que está envolvendo a engenharia e a plataforma 3D, produtos do dia a dia dela, né? E de repente a gente abre esse leque aqui, tudo acontece aqui, as pessoas apresentam e resolvem problemas difíceis ou não tão difíceis da vida das pessoas de maneira muito simples, para facilitar tudo aquilo, né? Sim. É muito legal, é isso, a gente, vez ou outra, a gente faz algum vídeo institucional, alguma coisa que tenta tangibilizar aquilo para mostrar para as pessoas, a Dassault Systems tá na vida das pessoas, sem a gente perceber, né? Saber. Pode ser num copo, numa embalagem, pode ser num equipamento de ginástica, pode ser num carro, num avião, pode ser num tênis. ASICS usa as nossas soluções, por exemplo, então assim, tem tantas aplicações e cada vez mais vai ter mais aplicações, então é muito bacana, assim, quem tiver oportunidade, que não veio ainda, vir para cá e ver a quantidade de coisas diferentes que a gente faz é bem legal. E aí quando a gente fala dessa engenharia crescendo como uma coisa exponencial, a facilidade de usar o software foi apresentado em diversas apresentações ali, que está ficando muito simples usar. Usuários cada vez mais leigos conseguem ter acesso e os grandes engenheiros conseguem ter um resultado absurdamente melhor com tudo isso. Quando a gente vai parar para usar a ferramenta, para eu adquirir a ferramenta, a pessoa é um engenheiro autônomo, a pessoa é uma pequena empresa, ela precisa disso. Como que a Dassault escuta essa pessoa? Como ela pode ir ao encontro deles? Eu acho que a principal resposta, Mamed, é a gente escuta criando programas ou pacotes específicos para esses perfis. Então a gente tem, por exemplo, um pacote específico para quem é maker. Se você é maker, você vai ser atendido de uma forma que a gente vai entender com você o que você precisa e tem esse pacote para essa realidade. E é diferente da realidade, por exemplo, da VEG, que a gente falou, da Mallory, da Caloi, que são grandes empresas. A gente tem pacotes específicos para startups, que é diferente do maker. Pode se confundir ali, mas ele é diferente, ele tem um outro caminho, outro objetivo, né? Muitas vezes. Pode ser que um dia um maker vire uma startup que vire uma grande empresa, mas normalmente já existe uma diferença básica. E acho que um terceiro caminho, além do padrão, então eu estou elencando para você caminhos não convencionais, né, que a gente diz, então os makers, as startups, a gente tem um projeto que é o Skillforce. O Skillforce é um projeto que cabe para qualquer tipo de empresa, mas eu diria que como marketing, eu olharia, se eu fosse uma empresa menor, é um grande incentivo para você conseguir trazer gente para dentro de casa. O que é o Skillforce? Eu preciso ter mão de obra, braço, mas eu preciso ter um braço que eu quero que ele evolua dentro de casa. Quem é esse? É um estudante. Putz, mas cara, eu vou colocar um estudante aqui dentro, eu vou ter que comprar uma licença para esse estudante poder trabalhar aqui dentro e poder atuar com o SolidWorks. Não, você não precisa fazer mais isso. Com o Skillforce, a gente cria um vínculo com a empresa de que você tem esse estudante, enquanto ele for um estagiário, enquanto ele for um estudante, um universitário, a gente vai doar a licença para ele poder trabalhar dentro da tua empresa. Então, peraí, o que você está me falando é que software de modelagem, de CAD, são softwares caros. Sim. A empresa está crescendo, está precisando de mão de obra, ela tem uma licença, mas ela está sem condição financeira ali de
expandir para colocar o estagiário para trabalhar. A Dassault libera a licença para esse estagiário? Sim, para o estagiário. Isso é incrível, porque é tão difícil conseguir adquirir um software regular e você trabalhar e ter tudo isso, e a Dassault, mais uma vez, surpreendendo e escutando os usuários. A gente percebeu o pessoal ali na General Session, quando o Manish dava uma novidade, o pessoal batia palma, porque, poxa, muito obrigado, vocês ouviram a gente, coisa simples. Então, o programa está sendo desenvolvido de fato para as pessoas usarem, né? E quando você deixa de olhar só para o usuário, no sentido de engenheiro, designer, e também olha para a empresa, eu acho que isso é muito bacana e muito bonito. Sim. E pra gente é legal e satisfatório, porque a nossa realidade na América Latina, né, você fala assim, mas a gente está num país que malemar tem uma estabilidade e tal, mas a gente tem que olhar pro todo. Não é toda empresa que tem facilidade de acesso, não são todas as cidades, os estados do Brasil ou os países que estão dentro da América Latina e vários países do mundo. E o que a gente quer fazer é um processo de parceria mesmo. Falar, cara, eu sei da tua dificuldade de você empreender e fazer a tua empresa sair do lado do ponto A para o ponto B. Qual que é a dificuldade que eu posso resolver? É te ajudar com ferramenta? A troca é, você coloca um estagiário ali dentro, esse estagiário ele vai aprender a mexer na nossa ferramenta ou através da universidade ou através do trabalho dele no dia a dia. Ele vai acabar sendo no futuro um engenheiro do futuro que vai saber mexer na nossa ferramenta. E você, nesse momento, você não fez um investimento nessa ferramenta. Então, o nosso ganho é de formar mão de obra, conhecedora do nosso produto, e lá na frente a gente olha para esse lado financeiro, que vai acontecer, porque se as pessoas estão usando, então eu entendo que isso é um caminho muito inteligente da empresa, da democratização do acesso. Então isso pra gente é muito bom. As empresas que ficam lá em cima intocáveis, a Dassault ela desce aqui embaixo, conversa direto com empresas, com usuários, e isso só faz aumentar o nosso respeito pela empresa, por tudo que vocês representam no mundo inteiro. É muito legal isso. A gente fica muito feliz. Um outro exemplo, você falou da gente escutar o usuário, né? Uma outra coisa que vem mudando, acho que o Thiago pode explicar até melhor do que eu, depois você faz um papo com ele disso, é a questão dos releases ou das novas versões. Como hoje é muito mais ágil e fácil e corriqueiro acontecer as mudanças, não existe mais aquela espera, tem que esperar 6 meses para sair uma nova versão que vai mudar ou vai resolver um problema que está aqui. Conforme resolver o problema, a empresa vai trazendo essas novas versões e já vai trazendo o caminho ajustado, né? Então não precisa mais esperar 1 ano para você ter uma versão atualizada. Deixo de ter uma grande entrega e passo a ter uma esteira de entregas frequente. Ali, às vezes toda semana vai ter alguma atualização nova ali, a depender do que está sendo colocado, né? Se for algo urgente, por que não, entendeu? Então acho que a ideia é pouco a pouco a gente tem todo ano um grande lançamento de grandes novidades, que é o lançamento que a gente faz no final do ano da versão nova do SolidWorks do ano seguinte. E aí depois aqui no 3D Experience World, que aconteceu esse ano aqui em Houston de novo, a gente tem um pouco mais disso aí, mais novidades, mas ao longo do ano pequenos ajustes e pequenas novidades que são necessárias vão acontecendo também. Então eu acho que mais e mais a empresa vai para um caminho de que, cara, a gente precisa ser mais ágil, mais responsivo, para poder atender e deixar o nosso cliente mais confiante de que aquilo que está acontecendo é porque ele precisa que aconteça. Então acho que é um caminho sem volta. E para o mercado brasileiro, o que você enxerga nos próximos 5 anos do ponto de vista de pequenas empresas e engenheiros autônomos, pensando no uso do SolidWorks, da plataforma como um todo e da engenharia no geral? Para onde você enxerga, enquanto gerente de marketing, como o mercado tem se comportado? Cara, eu vejo assim, não só no Brasil, mas na América Latina, eu vejo que empresas diferentes, a gente nasceu dentro da manufatura, né? Equipamentos industriais é o principal vertical que a gente tem de mercado na América Latina, acho que no mundo inteiro. E eu vejo que cada vez mais as outras empresas, os outros verticais de indústrias, de dispositivos médicos, parte de alimentos e bebidas, home lifestyle, que a gente chama, né, parte moveleira, por exemplo. Então, tem vários mercados, mercado de energia, óleo e gás, mineração, começam a entender cada vez mais que a gente pode ser um parceiro ou uma grande ferramenta para apoiar eles. Então, acho que o primeiro ponto grandes clientes, e grandes no sentido de não só de tamanho, mas de importância para a gente crescer,
de diferentes indústrias estão olhando para a gente, entendendo que a gente é capaz de atendê-los. Isso é o primeiro ponto que é muito positivo, que eu fico muito feliz. O segundo ponto, de novo, a gente consegue cada vez mais democratizar o uso ou o acesso, né? Então, o uso para pessoas que não têm tanta capacidade, né? Então, por exemplo, eu que sou de marketing, eu consigo de alguma forma traduzir um pouco melhor o meu desejo para um designer, porque a ferramenta me ajuda nisso, e aí o designer consegue traduzir ali com um IA aquilo que o André falou para ele, ou qualquer outra pessoa falou para ele. E a outra democratização que eu acho é no acesso, que é você ter a flexibilidade de adquirir licença perpétua, assinatura, enfim. Então eu acho que esse caminho é uma visão que eu vejo que para a América Latina vai ajudar muito a gente a crescer, muito. André, incrível o nosso papo, a gente ficaria horas aqui e não consegue parar de falar. Muito legal. Mas novidades sempre em primeira mão, pessoal do Blog da Engenharia. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, sempre vocês estão com a Estamos gente sempre aqui, a parceria. junto. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.